Salve, salve, torcedor São Paulino, mais um vídeo aqui no nosso canal para falar de algumas coisas aí do São Paulo. Fiquei uns dias sem gravar porque eu tava viajando e depois me veio aquela baita sinusite, quem tem sabe muito bem como é. Mas para falar de três assuntos: o pré-jogo de São Paulo Remo, né? Na verdade, Remo contra o São Paulo pelo Brasileiro, para essa parada antes da Copa. O Arboleda, temos que falar do Arboleda, e também sobre a questão da Sul-Americana aí, que teve o sorteio ontem certinho. Eu não consegui trazer o vídeo, mas vou dar o meu pitaco aqui sobre essa questão do São Paulo na Sul-Americana. Primeira coisa, Arboleda, gente. O Arboleda, como o pessoal viu aí, Arboleda enviou um e-mail à presidência do São Paulo como notificação, pedindo que seja reintegrado o elenco principal do clube em 44 horas. Isso foi ontem. Olha o que esse cara... É brincadeira, cara. O pedido já foi negado. O zagueiro pediu o fim da medida segregativa. Então estão segregando ele, que coloca para treinar separado do restante do elenco, quando se representou o São Paulo após um mês no Equador sem justificar a ausência. Todo mundo sabe, foi para lá, ficou 30 dias, né? Ia dar o 30 dias certinho, ele voltou e se reapresentou, o que é uma piada. O jogador faz uma coisa dessa e ainda quer ser reintegrado, ele quer forçar. Esse que é o negócio, ele quer forçar. O São Paulo respondeu ao defensor que ele está trabalhando separado por ter se reapresentado fora das condições para treinar com o resto do elenco. O São Paulo nega qualquer medida segregativa, como alegou, ou de caráter discriminatório. Aí o São Paulo manteve do jeito que está procurando um clube para tentar negociar, e é isso. Arboleda, seu vagal, essa é a realidade. Arboleda, acha um clube, traz uma proposta, que aí você sai tranquilamente, o São Paulo recebendo alguma coisa pelo teu passe, porque você some, já fez diversas coisas, essa foi o estopim, né? Diversas coisas, já vestiu camisa de rival, já assumiu outras vezes por menos tempo, mas agora sumiu por 30 dias, porque estava sendo também reserva, e agora quer ser reintegrado. Ele quer voltar a jogar pelo São Paulo depois de ter feito tudo o que ele fez, ter basicamente pisado na camisa do São Paulo. Jamais. Diretoria está certa. É para negar, é para treinar em separado. Ele não vai conseguir vencer nada se ele entrar na justiça, qualquer coisa. Ele não vai conseguir. E é só trazer, Arboleda, traz uma proposta para o São Paulo que você vai ser liberado rapidamente. É isso que eu tinha para falar, porque esse cara aí, ele desconsiderou a camisa do São Paulo, desconsiderou o clube que ele está quase 10 anos lá, e o São Paulo deu de tudo para ele, inclusive pagou conta dele, adiantada, a conta dele aí, porque ele estava todo enrolado, e o cara faz essa ingratidão com o São Paulo. Então o São Paulo está certo. E jamais reintegra esse cara, porque se fizer isso, está mostrando para o resto do elenco que essa diretoria, que já é fraca, seria muito mais fraca ainda de tentar fazer uma coisa dessa. E os jogadores já pensou, não, o cara fez o que fez e foi reintegrado. Aí o outro vai sair, então posso fazer também. Arboleda fora do São Paulo, mas depois de dar retorno para o São Paulo, pelo menos na venda do seu passe. Sobre o pré-jogo, pessoal, o São Paulo vai até o Belém do Pará para enfrentar o Remo no Campeonato Brasileiro, 18ª rodada. Né? O São Paulo, às 20h30, horário de Brasília, vai lá disputar. E a questão é o seguinte: o São Paulo precisa dessa vitória de qualquer maneira. Mas sabe o que é de qualquer maneira? Porque se o São Paulo não vencer, esquece, cara, esquece qualquer tipo de questão de vaga na Libertadores, de G4, isso aí esquece. O São Paulo nesse momento está em oitavo lugar. Oitavo. Então o São Paulo precisa dessa vitória lá no Mangueirão. Qual que é a provável escalação do São Paulo aí? Rafael, Lucas Ramon na direita, Alan Franco, Rafael Tolói ou Osório. Eu acho que tem que jogar o Osório. Tem que ser o Osório, porque ele já está aí, já está jogando, tem que colocar ele. Enzo Dias ou o Wendel. Não, se eu não me engano, o Wendel está suspenso, mas aqui está Enzo Dias. Danielzinho, Marcos Antônio, que está aí para retornar, não sei se vai retornar. Pablo Maia, André Silva, Arthur Ferreirinha e Caleri. Não gosto. Aqui está André Silva como
um meia, jogando na função que o Luciano estava jogando, que está tudo errado. O Luciano é segundo atacante e o André Silva, ele é centroavante. Não dá para colocar um centroavante para jogar de meia, gente. Pelo amor de Deus. Não dá para fazer isso. Eu acho que o Dorival erra, ele peca ao manter esse esquema do Roger Machado. Para mim, ele erra feio. Ele já deveria mudar. Eu sei que ele vai mudar na parada da Copa, mas ele deveria mudar já, porque não surte efeito, gente. Nos últimos 8 jogos, o São Paulo ficou 8 jogos sem vencer. No nono, contra o Boston River, que é um time semi-profissional, o São Paulo conseguiu ganhar do jeito que foi no meio de semana. Não tem como, o São Paulo não tem condições de jogar com esse esquema e com o jogador fora de posição. E pior, jogador horrível, porque o André Silva é horrível, um caneludo. Não tem condições. O Dorival, pelo amor de Deus. Se fosse assim, era melhor jogar com 3-5-2. Era melhor jogar com 3-5-2 do que jogar desse jeito aí. Aí vamos falar que o André Silva jogou bem, poxa, contra o Boston River. Isso não é parâmetro para absolutamente nada. Então, Dorival, não erre de novo. Esse esquema aí com André Silva assim não vale, não dá certo. E tem que voltar aquele losango do meio do campo que o Crespo tinha feito. Tá certo que o Bobadilla não vai jogar, porque ele já foi para a seleção do Paraguai, mas assim, ó, tem jogadores ali para fazer isso. Agora, esse esqueminha aí com o André Silva não dá, não desce. O André Silva é horrível e jogando fora de posição não tem condições. Eu vou olhar aqui a posição do São Paulo, porque o São Paulo tá feia a coisa, hein, gente? O São Paulo já foi ultrapassado, tá caindo pelas tabelas. Essa é a verdade, o São Paulo tá caindo pelas tabelas. E a gente já previu isso, né? Todo mundo previu isso, porque estava lá em primeiro com o Palmeiras, destruíram tudo, mandaram o Crespo embora, trouxeram o horroroso, tenebroso do Roger Machado, que comprovou mais uma vez o quão péssimo ele é como técnico, terminou de destruir, aí destruiu tudo que o Crespo tinha construído, ele destruiu tudo, deixou o time em frangalhos, só perdendo, e aí veio agora querer remendar com o Dorival, mas o Dorival está repetindo os erros do Roger Machado. O São Paulo nesse momento está em 8º lugar, gente, com 25 pontos. Se o São Paulo vencer esse jogo contra o Remo, que eu acho improvável, pode vencer, mas eu acho improvável. O São Paulo vencer, ele vai para 28. A depender do jogo do Bragantino, o São Paulo ainda poderia ficar em 5º lugar. Mas se ele vencer e o Bragantino não vencer, o São Paulo volta para vai para 5º lugar. Se não, vai para 6º. Porque o Bahia tem o Bragantino, o Bahia e o Coritiba tem 26. Estão logo à frente do São Paulo. Só que o Bahia e o Bragantino, eles têm um jogo a menos que o São Paulo. Ainda há por fazer, né? Justamente esse por fazer. Então, a depender, o São Paulo pode ali ficar até 6º. Se vencer, hein? Olha, o Corinthians que estava lá embaixo, brigando para não cair, já está 1 ponto atrás de São Paulo, gente. 1 pontinho atrás de São Paulo. Ou seja, na volta, a depender, o São Paulo pode ser ultrapassado facilmente pelo Corinthians. Se não tiver uma mudança de atitude, vai ser ultrapassado facilmente. Inclusive, se o São Paulo não perder o jogo, ele pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro e pelo Botafogo e pelo Vitória, a depender de como vai ser saldo de gols e tudo mais. Aí o São Paulo cairia para 13º, se isso acontecesse. Olha o quão desastroso é o que fizeram desde o começo do ano. E trazendo aquele horroroso do Roger Machado. Simplesmente destruíram o ano do São Paulo. Essa que é a realidade. A gente só tem a torcer. Torcer que amanhã vença e consiga ali ficar entre 5º, 6º. Porque o que se avizinha, olha, não vai ser fácil, gente. Não vai ser fácil e o São Paulo precisa vencer de qualquer jeito. A partida na volta, dá uma olhadinha aqui, a 19ª rodada. São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense. A princípio está em 22 de julho. Volta contra o Atlético Paranaense em casa. E aí vem aquela sequência que a gente sabe. Depois, Flamengo e São Paulo. A tendência é qual que é? Jogando lá no Rio. E por aí vai.
Aí depois São Paulo e Santos. Aí depois Grêmio e São Paulo, vai ser lá. E por aí vai. Olha, depois São Paulo e Curitiba. Chapecoense e São Paulo. Então, vai ter aí a Sul-Americana nesse meio aí. Olha, é preocupante a situação do São Paulo. Como a gente disse desde o começo, é muito preocupante. O São Paulo está caindo nas tabelas. E a gente só tem a lamentar e torcer para que o Dorival, como eu sempre digo, o Dorival tem que fazer um milagre aí para tentar salvar o mínimo do mínimo da temporada do São Paulo. E sobre a Sul-Americana, pessoal, que eu ia falar, olha, o São Paulo vai enfrentar o Grêmio ou Bolívar. Inclusive o Grêmio hoje tomou um sapeco do Corinthians lá de virada no Campeonato Brasileiro, né? Eu não sei como vai voltar depois, logicamente, mas o São Paulo tem um adversário muito difícil, os dois, porque se passar o Bolívar no playoff que vai ter, que são em 2 jogos, lembrando, se passar o Bolívar, o São Paulo tem altitude, a tendência é que com certeza vai perder lá, é a consequência. E jogando contra o Grêmio, São Paulo tem extrema dificuldade de ganhar do Grêmio lá, não sei nem quando foi a última vez que o São Paulo ganhou lá. Então, mesmo o Grêmio estando aí mais ou menos, vai ser difícil demais para o São Paulo. E aí, ele passando, porque na de cima, no chaveamento de cima, é Boca Júnior contra o Ringues no playoff. Acredito que passa o Boca. Aí vai enfrentar o Recoleta, que era do grupo do Santos, né? E aí, passando os dois, aí o São Paulo, se o São Paulo passar, pode pegar um Boca Juniors. E se passasse do Boca Juniors, poderia provavelmente pegar um River Plate, que embaixo é Santa Fé e Caracas, que vai fazer o playoff, e quem passar pega o River Plate. E Independente Medellín e o Vasco, quem passar pega o Olímpia. Eu acredito que o Vasco não passe do Olímpia, eu acredito que não, e eu acredito que o River Plate passe por qualquer um dos dois, Santa Fé ou Caracas. E aí possivelmente pode até chegar numa semifinal, numa quarta o São Paulo pegar um Boca e numa semi um River Plate. Olha a dificuldade, cara, que o São Paulo pode pegar. Vocês pensem, esses jogadores do São Paulo, que são fralda cheia, lá em La Bombonera. Me diz. Ou então lá no eu não sei se é Monumental de Núñez, né? Que é o estádio do River Plate. Pensa, vai ser um apavoro. Aqueles caras colocando pressão nesse time do São Paulo. Olha, eu não boto fé nenhuma, gente. Ah, mas você está sendo pessimista demais, você está sendo alarmista. Quem é que me fala aí, me bota fé no cara, no time do São Paulo? Vocês botam fé tanto assim que o São Paulo consegue passar por um Boca Juniors, se for passar por um River Plate? Não sei. E aí do outro lado tá Botafogo, Lanús, Cienciano, City Torque, Nacional, Tigre, Maracá, Santos, Universidade Central, Atlético Mineiro, Sport Cristal e Bragantino. Acredito que aqui vai chegar na final um brasileiro. Eu acredito muito nisso. Que pode ser ou o Botafogo ou o Atlético Mineiro. Eu acredito que vai ser um dos dois aí, deva chegar no final do outro lado. E para o São Paulo conseguir, pensa numa final. Se o São Paulo chegasse na final, Botafogo ou Atlético Mineiro? Atlético Mineiro, o São Paulo só toma fumo. Principalmente se for em Minas. Há anos e anos o São Paulo não consegue vencer lá. O Galo estando horrível ou bem, o São Paulo não ganha. E o Botafogo também, ultimamente, o São Paulo não tem tido sorte contra o Botafogo. Então, é só torcendo mesmo, porque não tem outra coisa a se pensar. Tá certo, pessoal? Vamos torcer para o São Paulo vencer o Remo e que eu possa fazer um pós-jogo com tranquilidade, vendo o São Paulo com a vitória e subindo um pouquinho na tabela. Tá certo, pessoal? Valeu, obrigado. Até mais.